Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muita luz e paz aí para o seu coração em mais um dia, né? Que a luz divina possa encontrar muita receptividade nas nossas almas, né? Que a gente possa guardá-la com muito carinho, cultivando paz na nossa mente e na nossa forma de viver. É ou não é? Começando, meus amigos, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje eu queria conversar com você sobre um assunto muito curioso, né? Que algumas pessoas levam a sério, outras pessoas nem tanto, mas não tem jeito. Todos nós somos afetados por essa situação. Energia parada. Vocês já devem ter falado do Feng Shui ou Feng Shui, né? Dependendo de algumas pronúncias, que é a arte milenar chinesa de organização de ambientes que defende de uma maneira firme que a organização dos objetos podem afetar a energia, né, que flui na nossa casa. Eu não vou entrar por esse meio, mas uma coisa a gente pode afirmar com naturalidade: casos mal resolvidos, situações pendentes, conversas que precisam ser realizadas e não são, decisões que a gente empurra com a barriga e não toma. Surte, eu acho que o mesmo efeito, né, desses objetos desorganizados na casa da nossa vida, na nossa casa mental, bloqueando completamente o fluxo de energia, de paz e de serenidade na nossa existência. É ou não é? Então minha pergunta para você hoje é a seguinte: você tem pendências na sua vida? Quantas pendências você carrega, ciclos que não foram fechados, situações que a gente sabe que precisa resolver, mas não resolve, ou por medo, ou por comodismo, receio do conflito, mas que enquanto a gente não resolve, é incrível, parece que a vida não vai para frente. Eu imagino que se você já não viveu algo assim, provavelmente deve conhecer alguém que viva ou já tenha vivenciado algo semelhante. Meus amigos, a vida é muito clara conosco, né? Tudo aquilo que flui com naturalidade é um sinal de que as coisas estão realmente no caminho correto do nosso projeto de vida. Quando a gente tem alguns projetos, alguns relacionamentos, algumas formas de viver, que por algum motivo elas estão empacadas, né? Elas não andam, você tenta, faz de tudo e nada acontece, você pode ter certeza que existe alguma mensagem do universo aí nos dizendo que tem alguma coisa fora do lugar. Talvez essa coisa seja um sentimento nosso inadequado, talvez essa coisa seja falha na estratégia no mundo material mesmo, né? Para que você possa alcançar o que você deseja. Mas uma coisa é certa, a gente precisa desbloquear essa energia, né? A gente tem que ter esse alinhamento de prosperidade, de harmonia entre o que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente sente, o que a gente faz. Porque independente, gente, da lei de causa e efeito, a gente não pode confundir as coisas, né? Independente das dificuldades que naturalmente, em alguns momentos, vão cruzar o nosso caminho, nós temos livre-arbítrio de tornar tudo muito mais leve. Né? Sempre é gostoso de lembrar, é bom lembrar a pergunta 921 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se a gente pode ser feliz aqui na Terra. A resposta é: felicidade absoluta não, mas relativa é lógico que sim. Nós temos o dever de amenizar as nossas dores, as nossas provas. O problema é que muitas vezes a gente não faz isso. O que a gente faz? Bloqueia energia. Vamos lá, Ricardo, me fala algumas formas de bloqueio de energia só para eu entender. Vamos lá, algumas bem práticas. Casos mal resolvidos. Sabe aquela conversa que você tinha que ter com seu chefe, com seu ex-namorado, com o ex-esposo, com o filho, e não tem, por receio do conflito, do que o outro vai pensar, ou porque talvez você tenha errado e tem vergonha de pedir desculpas, mas essa energia de remorso está aí dentro de você, está te bloqueando e, consequentemente, bloqueia todo o fluxo de harmonia que você possa sentir. Vai ter que trabalhar isso, senão as coisas não andam. Segundo exemplo prático, nós de repente queremos muito compartilhar algo muito bom com alguém, mas a gente tem receio de fazê-lo. Nós queremos muito viver um projeto de vida, você talvez queira muito fazer uma viagem, você queira muito viver uma experiência que para sua alma seja importante. Mas pelo receio de errar, pelo receio do que as outras pessoas possam pensar a seu respeito, né? Se você errar, ou seja lá o que for, você não faz, você não vive, mas fica com aquela energia bloqueada, de frustração. Aí o que acontece? Quantos casos a gente vê, os tanatologistas falam muito disso, na hora da morte, às vezes no hospital, a pessoa está lá se arrependendo, né? Está lá no leito de morte se arrependendo de um monte de coisas que ela queria ter feito e não fez. Olha que loucura, ela passou às vezes 10, 20, 30, 40, 50 anos da vida dela, carregando um monte de energia, de frustrações que talvez pudessem ter sido evitadas se ela tivesse se dado o direito de viver aquilo que era importante, mesmo se submetendo ao julgamento alheio.
Essa questão é muito séria, né, meus amigos? Às vezes a gente deixa muito de fazer as coisas com medo do que o outro vai pensar. Essa questão é muito séria. Eu me lembro de Jesus, acho que é o suficiente, né? Imagina, nem o Cristo agradou todo mundo. Imagina, todo o trabalho que ele fez e ainda assim os próprios judeus, seus compatriotas, pessoas de casa não o entenderam. Chico foi perseguido até o final dos seus últimos dias na Terra, muitas vezes por companheiros espíritas. Dentro da própria igreja, quando o Papa, né, assumiu, o atual Papa Francisco, tão respeitado por tantas religiões diferentes, ele encontra resistências dentro da própria igreja, com muitos bispos, né, e alguns representantes da alta classe da Igreja Católica que não concordam, né, com algumas posições que ele vem tendo. Então, não deixe de fazer coisas por causa da unanimidade, porque talvez você esteja desperdiçando muitas oportunidades de ser feliz. A lista é enorme. É lógico, né, meus amigos? Nunca é demais lembrar. Ninguém está convidando ninguém aqui, pelo amor de Deus, a ser inconsequente. Eu vou agir conforme o que me vem na telha, porque eu tenho que liberar minha energia. De jeito nenhum, ninguém está falando disso, absolutamente. O que nós estamos enfatizando, né, lembrando aqui na nossa pílula, é que se nós estamos em contato com Deus, se a gente tem aquele nosso espaço em que a gente reflete sobre a nossa conduta, nós buscamos a nossa reforma íntima, se realmente, não é da boca para fora, é de verdade, a gente está aberto a modificar, né, comportamentos e ideias que nos liguem a energias negativas ou a emoções que não são boas, nós precisamos também nos dar o direito de aprender com os erros. A gente precisa se dar o direito de seguir adiante e de compreender as outras pessoas que também estão errando, que também estão tentando, sem julgá-las, né? Compreendendo-as no esforço que elas estão fazendo. Então, a lista é enorme de coisas que nos faz perder energia, né? Mas comece pensando nisso. O que está na sua vida que precisa ser resolvido? Até os objetos você pode começar arrumando sua casa, seu carro, as gavetas aí do seu armário. Sabe, às vezes a gente começa arrumando as coisas de fora para depois trabalhar as coisas de dentro. Mas é muito importante a gente começar a organizar, sim, a nossa existência. Eu gosto sempre de lembrar para a minha vida da fala de Emmanuel: Deus ajuda o homem através do próprio homem e nós precisamos ajudar Deus a nos ajudar. Quem sabe hoje você não possa começar organizando as energias, alinhando o que está desalinhado, é ou não é? Eliminando as pendências que tiram energia da sua vida. Muita luz, meus amigos queridos, e paz para o seu coração, para a sua família, para a humanidade toda, e que você tenha um dia com muita felicidade. Aproveite bastante aí a sua sexta-feira. Fique com Deus e até breve, até muito breve.